Capítulo 23. Dentro das instalações da Academia. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. As mãos do relógio de bronze da sala giraram uma vez mais, enquanto passava mais uma hora. A primeira runa mental foi analisada. Começar a transmitir ou não? O chip solicitou. Foi finalmente analisado? Comece a transmissão. Neste período de tempo, Leylin também tinha estudado os planos da técnica de meditação, mas foi em vão. A runa da mente apareceu como uma imagem 3D e os padrões lá dentro eram extremamente complicados, sem espaço para erros. Para exibir esta imagem em forma de livro, não só o autor precisaria ter um excelente treinamento nas artes plásticas, mas as habilidades de compreensão do leitor também seriam postas à prova. Leylin estimou que os acólitos regulares precisariam passar um bom número de dias para começar a entender uma única runa da mente, antes de começar a construí-los em seus cérebros. No entanto, com um chip, foi feito em questão de horas. Este ritmo pode muito bem ser comparável a um acólito de 4º ou 5º grau. Leylin estimou. Após a transmissão do chip, Leylin já havia compreendido completamente a estrutura da primeira runa mental. Estava na forma de um A, sem a linha horizontal no meio, e estava cheio de padrões e hélices, fazendo qualquer um tonto quanto mais eles olhavam para ele. Para começar a meditação, devo primeiro ter paz de espírito e imaginar um lago sereno. Leylin fechou os olhos lentamente. Na sala mal iluminada, o jovem se sentou de pernas cruzadas e fechou os olhos, como se estivesse dormindo. Depois de um período de tempo desconhecido, houve alguns pontos de luz estremeluzindo nos arredores de Leylin. Entraram no corpo dele e logo desapareceram. As pálpebras de Leylin voaram, e ele abriu os olhos. Tão cansativo, parece que a técnica de meditação é como a técnica de respiração de um cavaleiro, há um limite de tempo. Chip, verifique o estado do meu corpo. Escaneando o corpo do anfitrião, as células cerebrais do anfitrião foram estimuladas, e todas as células do corpo aumentaram em atividade como um todo. A vitalidade do anfitrião aumentou em 0,05. Técnicas de meditação, não há dúvida de que elas são técnicas de cultivo para magos. Posso sentir que o principal objetivo desta técnica de meditação é aumentar a força espiritual, e o aumento da vitalidade é apenas um benefício adicional. A força espiritual afeta minhas estatísticas. Depois de praticar a técnica de meditação, minha vitalidade realmente começou a exceder o meu limite anterior. A expressão de Leylin era complexa, e havia uma alegria indescritível em seu coração. De acordo com a introdução dos dados, dormir logo após a meditação irá fornecer efeitos melhores. Leylin tirou a roupa exterior, se deitou na cama e entrou em um sono profundo. O alarme está tocando. A voz do chip tocou, e tirou Leylin do seu sono. Já é o momento que eu fixei o meu alarme, o tempo realmente passa depressa. Leylin se esticou preguiçosamente e viu que o relógio mostrou o tempo como 5 horas e 30 minutos. É melhor eu me apressar e arrumar, eu ainda preciso ver o mentor Croft. Leylin lavou-se rapidamente, foi para o refeitório e devorou um pão para seu café da manhã, e então correu para o laboratório experimental de ontem. Bom dia, senhor. Leylin cumprimentou. Ele notou uma mulher acólita ao lado do Croft de cabelos brancos. Tinha belas curvas, uma aparência linda, e parecia ser mais um aprendiz do professor. Você tentou a técnica de meditação? Croft franziu as sobrancelhas. Como você se sentiu? Minha cabeça doeu, e eu me senti um pouco tonto. Este é um efeito secundário comum da transmissão da bola de cristal da memória. Você só precisa descansar mais nesse período. Disse Croft. Venha, deixe-me apresentá-lo. Esta é Bic, minha outra aprendiz. Este é Leylin, o novo acólito de ontem. Olá. Bic curvou-se, dando uma saudação virtuosa. Olá. Leylin colocou o braço direito sobre o peito e exibiu a elegância de um nobre.
Beak é sua sênior. Além dela, você também tem um outro sênior chamado Merlin. Suas habilidades de alquimia são excelentes. Croft disse a Leylin. Merlin tem sido chamado de gênio que só aparece uma vez em um século, e é considerado como o sucessor mais provável do nosso mentor. Beak acrescentou. De fato, Merlin mostrou talento excepcional em alquimia. Se há alguma coisa que você não entende, você pode procurar a ajuda dele. Uma vez que ele mencionou Merlin, o rosto de Croft revelou um sorriso, e ele parecia extremamente satisfeito com aquele estudante dele. Então, Leylin, você está familiarizado com minhas regras? Eu as vi, ao passar pelos requisitos do professor durante a seleção de mentores. Leylin assentiu. Ok, de agora em diante, você tem que vir aqui todos os dias e ajudar com a limpeza, mas você pode ir ouvir as aulas gratuitas durante os intervalos. Quanto ao benefício de estar sob minha tutela, que está recebendo informações sobre um tópico, você pode escolher e me perguntar depois de aprender o básico. Croft disse. Obrigado, senhor. Leylin se curvou rapidamente. Agora mesmo, ele não tinha qualquer suspeita sobre o mundo dos magos, então mesmo se Croft quisesse que ele escolhesse, ele não saberia qual era o melhor. Era justo escolher em um momento posterior, quando ele poderia colher os maiores benefícios. Agora, vou dar a vocês dois um intervalo de meio-dia. Deixe Beak acompanhar e mostrar-lhe em torno da academia. Beak, fale sobre as poucas restrições. Sim. Leylin e Beak balançaram a cabeça e saíram do laboratório. Esta é a residência dos professores. Acólitos geralmente não são permitidos para entrar. Este é o posto comercial, onde acólitos podem fazer transações com os outros. E aqui temos a área da missão. As diferentes missões e níveis serão escritos sobre este muro de pedra. Acólitos podem completar essas missões e obter pontos de contribuição e cristais mágicos. A voz de Beak era extremamente agradável aos ouvidos, e ela também era linda. Sua personalidade também era animada. O humor de Leylin melhorou muito ao passar o tempo com ela. Os dois passearam pela academia. Foi principalmente Beak levando Leylin ao redor, enquanto falava de alguns lugares e restrições ao longo do caminho. Sem saber, os dois entraram em um jardim. File, bem feito. Bom, mais uma vez. O som de vozes chamou a atenção de Leylin. No meio do jardim, um grupo de acólitos estava de pé ao redor de uma grande e robusta garota conversando continuamente. No meio da multidão havia um jovem de cabelos brancos brilhantes, com olhos verdes escuros, e ele parecia ter algum tipo de carisma estranho. Esse é Senior File. Ele é um gênio. Ele se tornou um acólito nível 2 apenas meio ano depois de entrar na academia. Os olhos de Beak estavam arregalados, e seu rosto brilhava radiantemente enquanto murmurava. Essa expressão? Parece que Beak tem uma boa impressão desse File. Leylin esfregou o nariz. Beak, Beak. O que é? Só depois que Leylin a chamou várias vezes, Beak desviou seu olhar. Neste momento, seu rosto estava um pouco corado. Eu queria perguntar, por que há tantas plantas aqui no subsolo? Leylin cheirou uma flor vermelha. A flor tinha uma fragrância forte. Há enormes manchas de musgo da luz solar no telhado dos jardins, e esses musgos podem emitir uma luz semelhante aos raios solares, daí as plantas também podem crescer aqui no subsolo. Beak explicou. Leylin acenou com a cabeça, e se perguntou se ele deveria vir aqui com mais frequência no futuro para tomar sol, uma vez que estar exposto a mais luz solar não era ruim para uma pessoa afinal. Vendo a relutância de Beak em sair, Leylin propositadamente fingiu ter um forte interesse no jardim, até que File e os outros saíram. Só que Beak só olhava para File secretamente, embora não tivesse coragem de subir para cumprimentá-lo mesmo depois de tanto tempo. Isso fez Leylin rolar os olhos. Como a atitude de Beak em relação ao romance pode ser considerada rara nesta academia?
A área acadêmica geralmente publicará o horário de aula do dia seguinte, e há muitas aulas gratuitas e públicas para escolher. Como um novato, você não pode perder elas. Depois de deixar o jardim, Bick trouxe Leilin para a área acadêmica, e apontou para uma grande tábua de madeira. Diante dele estavam muitos outros acólitos que estavam tomando notas. Aulas públicas gratuitas? Isso significa que há lições que se deve pagar. Leilin perguntou. Está certo, há lições que têm taxas, e muitos tópicos avançados cobram um cristal mágico por 10 lições. Embora sejam muito melhores que as aulas públicas, elas ainda são um pouco inferiores ao conhecimento dado por nossos próprios mentores. Bick sorriu um pouco amargamente. Receio que a única vantagem é que eles são menos caros. Leilin assentiu com a cabeça. De um lado, havia um professor ensinando dezenas de alunos, enquanto o outro era uma lição individual. As vantagens entre os dois são definitivamente diferentes. No entanto, ele tinha o chip, por isso a sua capacidade de aprendizagem era excelente. Ele estava confiante de que ele faria bem, mesmo em uma grande classe. Com este método, eu posso definitivamente salvar alguns cristais mágicos. Leilin acariciou seu queixo. Ele só tinha 2 cristais mágicos guardados. Mais cedo, quando estava na área da missão, viu que as missões que concederam cristais mágicos geralmente tinham tarefas mais difíceis e exigiam que fosse um acólito nível 1 pelo menos. Agora, Leilin não cumpria os requisitos. Quanto às tarefas de limpeza, todas elas são feitas por aqueles escravos de magia, e o resto são todos arrebatados por outros. Simplesmente não há lugar para mim. Leilin estava um pouco frustrado. Os cristais mágicos eram a moeda corrente entre magos, e eram igualmente a maneira mais comum de obter o conhecimento maior na academia. Sem cristais mágicos, seus estudos seriam impedidos. Eu acho melhor assistir às aulas públicas primeiro e avançar para acólito nível 1. Depois disso, vou considerar fazer missões para ganhar alguns cristais mágicos. Leilin suspirou. Chip, como está o mapeamento da academia? 66,7% foi mapeado. O Chip respondeu. Na frente de Leilin havia uma imagem azul. Cada camada dos edifícios era exibida e dividida em várias partes, e parecia uma colmeia. Algumas áreas ainda tinham nomes anexados, com explicação de Bick para elas no lado. As áreas que poderiam ser transitadas livremente foram marcadas em verde, enquanto as áreas perigosas estavam em amarelo. Quanto às áreas que até Bick não se atrevia a entrar, o Chip indicou-as em vermelho, representando um perigo extremo. Para aquelas zonas de perigo de cor vermelha, Leilin decidiu caminhar ao redor delas. Ele ainda decidiu não perguntar sobre elas antes de se tornar um acólito nível 3. O mapeamento foi gravado. Leilin balançou a cabeça e disse adeus a Bick. Bick, obrigado por me acompanhar por um dia, eu me lembro da maioria das áreas importantes da academia agora. Isso é ótimo. Bick brincou com a pequena flor branca em suas mãos. Se há alguma coisa que você não entender, pode me perguntar. Claro. Leilin deu um pequeno sorriso. Depois de despedir-se de Bick, Leilin comeu o jantar e voltou para o quarto. Ele começou a praticar a técnica de meditação. A meditação de um mago é uma jornada contínua. Somente com devoção diária e perseverança, se pode atingir uma força espiritual suficiente para se tornar um ser capaz de controlar poderes misteriosos. O Chip só é útil para analisar a técnica de meditação. Quanto à criação das runas mentais, é completamente dependente da minha própria força espiritual, e também depende um pouco da minha compreensão e aptidão. Nessas áreas, o Chip não é de muita ajuda. Depois de meditar, Leilin sentiu sua força espiritual aumentar por uma outra pequena tira, e então ele entrou em um sono profundo.